Hoje vamos falar dos maiores erros que cometemos na introdução alimentar do bebê até 1 ano. É um período de muita novidade, tanto para o bebê, quanto para mães, principalmente de primeira viagem. Por isso vou explicar direitinho o que erramos e como devemos fazer nessa fase, que deveria ser uma das mais felizes para nós. Estou começando o canal agora, realizando meu sonho de ajudar outras mães a não cometer os erros que muitas cometem. Me ajudem se inscrevendo no meu canal. Vocês não têm noção de como isso vai me dar forças para continuar esse trabalho, e cada vez mais trazer conteúdos de qualidade para vocês. Então, vamos lá! Não esperar a criança completar os 6 meses e ter os sinais de prontidão. Não tenha pressa, não existe motivo que justifique começar a introdução alimentar antes dos 6 meses. Outro ponto importante são os sinais físicos de prontidão. Seu bebê precisa já saber sentar sozinho sem apoio e ter controle total da cervical. Isso vai evitar engasgos. Ele fica observando a família se alimentar e parece curioso? Ótimo! Ele precisa demonstrar interesse pelos alimentos. Seu bebê tem que ter reflexo de protrusão da língua diminuído. O que isso quer dizer? Desde o nascimento, os bebês costumam colocar a língua para fora, ao explorar algo com a boca. Isso ajuda na amamentação, mas pode atrapalhar na alimentação por sólidos, empurrando os alimentos para fora da boca. Por fim, ele precisa também levar brinquedos e objetos à boca. Isso demonstra a mínima autonomia do bebê para levar comida à boca. Muitas mães pensam que após o início da introdução de alimentos sólidos o leite deixa de ser importante para o bebê, e que a introdução de alimentos sólidos é a principal fonte de nutrientes do bebê. Sinto dizer, mas não é. Isso é um erro. A amamentação em livre demanda, ou fórmula, devem continuar, pois são elas que vão garantir os nutrientes que seu bebê precisa nesse período de aprendizagem. E diferente do que muita gente acredita, a amamentação não prejudica a introdução alimentar. Se seu filho faz uso de fórmula, independente do motivo, o início da introdução alimentar também será após os 6 meses e com sinais de prontidão, como falei no erro 1. Isso quer dizer, nada de oferecer chazinhos, frutas e sucos antes da hora. Agora, se seu filho mama leite materno e não está ganhando peso, converse com seu pediatra, para detectar o motivo. Começar antes a introdução alimentar também não é o caminho. Independente do tipo de alimentação do seu bebê, de forma alguma, você vai oferecer algo diferente do leite materno ou fórmula, antes dos 6 meses. A introdução precoce leva a uma série de problemas na infância, como ficar mais vulnerável a infecções, diarreias e desnutrição, aumentando o risco de alergias alimentares e respiratórias, o que pode acarretar doenças crônicas na idade adulta. Se você, mãe ou pai, imaginou seu bebê sentadinho, abrindo o bocão e comendo toda a comidinha que você colocou para ele, sinto te dizer, não é assim que funciona. Como eu disse anteriormente, leite materno ou fórmula ainda é a principal fonte de nutrientes do seu bebê. É ele que vai complementar os alimentos sólidos nesse período de aprendizagem. Então temos que baixar nossas expectativas e entender que no começo ele vai comer muito pouco, e às vezes nem vai tocar no alimento. Isso não tem problema. Ele não vai passar fome, como você pode ficar pensando, pois as mamadas continuarão. À medida que ele for crescendo e se acostumando aos alimentos, ele vai comer cada vez mais. Lembre-se que o importante dessa fase é continuar oferecendo alimentos saudáveis e diversos para seu bebê. A orientação atual é iniciar a introdução alimentar com frutas, legumes, carnes, ovos, tubérculos e todos os grupos alimentares. Quer dizer, você vai oferecer 3 refeições diárias, os lanches, almoço e ou jantar, desde o primeiro mês de introdução alimentar. Parece simples, né? Mas você vai perceber que no início é bem difícil. Você se prepara para dar uma frutinha logo que ele acorda e ele só quer mamar. No meio da manhã, quando você pensa em oferecer a fruta, o bebê dorme. A dica é: não se prenda a horários, observe o bebê. Não ofereça quando ele estiver indisposto, com sono, irritado, com fome demais ou, ao contrário, muito saciado. Então, pode ser que a primeira refeição seja o almoço. Não tem problema. O importante é seguir oferecendo e criando uma rotina aos poucos. Qual a vantagem de oferecer todas essas refeições ao bebê?
você estará dando oportunidade para ele. Oportunidade de conhecer os alimentos. Mas lembre-se, não é que ele vai comer em todas as refeições, mesmo estando disposto, na verdade ele não precisa ingerir. Ele precisa ter oportunidade de conhecer esses diferentes alimentos. Isso que vai torná-lo um bebê bom de garfo no futuro. A papinha não deve ser triturada ou peneirada. Isso faz com que o alimento perca nutrientes e vai atrapalhar que seu filho crie uma boa relação com a comida. O alimento deve ser oferecido, amassado com garfo ou em pedaços macios com corte de segurança BLW. Lembrando, caso você prefira oferecer a comida amassada ao seu bebê, os alimentos não devem ser misturados. Cada alimento deve ser ofertado separado, lado a lado no pratinho, para que ele possa sentir as texturas, sabores, odores e cores diferentes. Outro ponto importante é, se seu bebê ainda não tem os dentinhos, isso não é parâmetro para escolha do método, ou evolução da textura em caso de papinhas. Os bebês, desde os 6 meses, mesmo sem dentes, conseguem comer pedaços. A gengiva dele é dura o suficiente. Oferecer alimentos em pedaços é importante para o desenvolvimento da mastigação, e diminui a chance do seu bebê ter restrições de texturas no futuro. Por isso, se você escolheu dar comida amassada, a textura tem que evoluir até os 9 meses, quando ele já deve estar comendo pedaços. A orientação atualizada é não oferecer sucos para menores de 12 meses, mesmo os naturais sem açúcar. Qual o problema de dar suco em vez da fruta in natura? O suco pode prejudicar o desenvolvimento oral, porque ao mastigar uma fruta, a criança exercita a musculatura da boca e do rosto, além de sentir as diferentes texturas. Se o suco for coado, haverá uma redução das fibras que previnem a prisão de ventre. O consumo de suco em horário próximo à refeição pode saciar a criança e fazer com que ela diminua o consumo de outros alimentos. Suco está associado ao desenvolvimento de cárie e excesso de peso, pois contém muito mais fruta e geralmente é adoçado. Quando a criança se habitua a tomar suco para matar a sede, ela tem dificuldade de beber água pura. Ainda vale lembrar que o suco deve ser evitado, mesmo após 1 ano, por conta do alto índice de açúcar e calorias vazias que colaboram para aumentar as taxas de obesidade e problemas dentários na infância. Como eu disse lá no início do vídeo, a introdução alimentar pode gerar muitas expectativas nos pais. É muito comum que o bebê não as corresponda, comendo menos que o esperado, recusando muitos alimentos. Isso gera uma grande preocupação e frustração. Então, quando os pais descobrem que o bebê gosta de algum alimento, param de oferecer outros alimentos e ficam tranquilos achando que o importante é ele comer. Esse é um grande erro. É normal que o bebê rejeite um determinado tipo de alimento até 8 vezes, até ele se acostumar com aquela novidade, saber se gosta ou não daquele alimento. Por isso, a insistência é fundamental. Até 1 ano de idade, a quantidade de sódio e iodo é suprida pelo leite materno ou fórmula. Todo sal adicionado pode ser considerado excesso e traz riscos à saúde, como por exemplo hipertensão arterial. Mas isso não quer dizer que a comida deve ser feita sem temperos. O uso de temperos naturais, como cebola, alho, alecrim, cebolinha, manjericão, entre outros, podem e devem ser utilizados. Nada de colocar o bebê para ser alimentado no carrinho. Bebê não deve ficar inclinado para trás, devido ao risco de engasgo. Vale a pena investir em um cadeirão para alimentação. De preferência a copos sem bicos, pois podem causar desmame precoce. Utilize copos de transição 360 graus ou mesmo os copos abertos, dos que temos em casa. Para diminuir a sujeira, babadores, os impermeáveis são fáceis de lavar. Ao escolher pratinhos, se possível escolha-os com ventosas, elas evitam que o prato seja arremessado ao chão. Quanto às colheres, podem ser as de sobremesa que temos em casa, não muito fundas. Outra boa opção são as de silicone. Para estimular desde cedo o uso dos talheres, os de cabo grosso são ótimos e cabem certinho nas mãozinhas. Um dos motivadores mais importantes da alimentação do bebê é a imitação. Sempre que possível, coma junto, dê exemplo e participe das refeições com seu filho. Todos temos naturalmente um sistema de autorregulação em relação à saciedade e à fome, nascemos com ele. Quando há o uso de qualquer tipo de tela, celular, tablet, televisão, esse sistema se torna comprometido porque ficamos desatentos. Consequentemente, perdemos a consciência do que
e do quanto estamos comendo. Ao comer desatento, o bebê deixa de perceber as texturas, cheiros e sabores dos alimentos e passa a comer mais do que deveria. Então, se eu quero que meu bebê conheça bem os alimentos, eu devo evitar distrações no momento das refeições. Além das telas, evitar fazer aviãozinho ou outra estratégia que mude o foco do alimento em si. Seu filho nasceu com a incrível capacidade de conhecer a própria saciedade, dando sinais quando está satisfeito. Os mais comuns são virar o rosto, cerrar os lábios, dizer não, limpar a bandeja, como um para-brisa, pedir colo, pedir para sair, entre outros. Nada de só mais uma colherzinha. Quando o bebê é incentivado a comer além da sua fome, ele passa a ficar confuso com seus próprios sinais de saciedade. Ele deixa de comer até ficar satisfeito, e passa a comer até que o adulto fique satisfeito. Resultado disso, adultos que não conseguem identificar a própria fome. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Estou muito feliz em poder compartilhar meu conhecimento com vocês. Aguardo todos no próximo vídeo. Vou trazer um tema que muitas mães me perguntam. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.